Olá, queridos colecionadores, seguidores do Fly Channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estive aí por 15 dias exatos de molho, me curando aí da dengue. A dengue me pegou, foram 15 dias aí, não posso dizer que estou 100% ainda, mas é chegada a hora de retomar as atividades aqui no canal, trazer processos, conteúdos aí para vocês. Agradeço muitíssimo a todos vocês que torceram para a minha recuperação. Já estou quase bom. Foram textos, mensagens, comentários. Valeu mesmo. E a gente continua então com a nossa jornada por aqui. Vou trazer hoje alguns temas aí. Foram 15 dias, em 15 dias muita coisa acontece. Estamos no final do verão e as plantas respondem muito bem ainda, principalmente com essa qualidade de temperatura. E mesmo nesse período de 15 dias, eu não podendo dar tanta atenção a elas, elas acabaram respondendo tudo que vinha se acumulando aí de cultivo, de sistema de nutrição, dos cuidados e tudo mais. Hoje então a gente vai falar sobre alguns temas, como alguns produtos que curiosamente eu já testava há 2 meses de combate ao mosquito da dengue, não só o mosquito, como também as larvas. A gente vai falar também sobre a pastinha Kali, fiz um teste aqui num toquinho, deu muito certo. Vamos falar de Chavin Herbalistes, este era o tema que eu estava lá reservado para produção quando a dengue me pegou. Chavin Herbalistes, do querido Arthur Dempsey. Ele me enviou aqui sementes de 4 variedades de anthuriums colombianos, principalmente colombianos, e me enviou aqui também cultura de tecido, para a gente dar uma espiada e ver como a gente manuseia nos vidrinhos, os pequenos clones in vitro. E é claro que a gente vai fazer um micro rolê do jeito que vocês gostam, para a gente notar o que rolou nesses 15 dias da minha ausência aí. Com certeza rolou. Bora lá então, começando aqui com os produtinhos que há 2 meses, mais ou menos, eu venho testando para o combate à dengue. É bom dizer que nos 2, 3 dias que antecederam os sintomas, o início dos sintomas da minha dengue aqui, eu estive mais ou menos em 4 lugares que com certeza tinham mosquitos, tá? São Paulo, interior de São Paulo, é meio que inevitável, principalmente no nosso rolê. Me questiono até porque grandes influenciadores com temáticas mais abrangentes nunca trouxeram este tema, como prevenir mosquitos da dengue. Muito provavelmente porque é praticamente impossível. Nós que temos um volume maior de plantas, que temos jardins, quintais, estufas, é quase que impossível controlar 100% a geração, a manifestação de mosquitos, de pernilongos, tá certo? Contudo, fui fazendo esses testes aqui e são 2 produtos muito interessantes que por coincidência têm embalagens verdinhas assim, mera coincidência. O primeiro produto é para combate aos mosquitos, baratas, insetos em geral. É um incenso sem fragrância, então tem aquele cheirinho de incenso comum. E ele tem na composição dele um composto chamado esbiotrina. A esbiotrina é um agente natural, inclusive, que atua diretamente no sistema nervoso do inseto. Então, se o inseto adentra um espaço onde tem essa fumacinha aqui sendo liberada, ele se afugenta rapidinho porque ele percebe aqui que ele vai travar. Vou mostrar para vocês a carinha do incenso. Ele é laranjinha assim. E dependendo do dia eu acendo aí uns 5 na sala, na cozinha. E realmente este incenso aqui, ele afasta, ele afugenta todos os tipos de insetos, moscas, mosquitos, euglossas também, baratas, tá? Muito legal, muito eficiente. Fiz um post já a respeito e alguns usuários aqui do incenso com esbiotrina atestaram a qualidade e a eficiência do produto. Então isso aqui é um caso para moscas. E esse carinha aqui, desenvolvido por um pessoal da USP, Universidade de São Paulo, Dengue Tech. São pequenas pastilhas, bem pequenininhas mesmo, concentradas. Não sei se vai dar para ver. Uma pastilhinha dessa abrange 50 litros de água durante 60 dias.
Qual que é o efeito desse cara? Ele tem aqui um agente biológico, um fungo, que atua diretamente em cima do gênero Aedes, nas larvas de Aedes aegypti e uma segunda espécie que também existe no Brasil. O Aedes aegypti, ele é portador do vírus da dengue, tá certo? E este inseticida biológico, ele vai lá na larvinha e começa a sufocá-la. O agente biológico vai atuar em cima dessas duas espécies de Aedes, tá? O pernilongo mais comum que a gente tem espalhado o Brasil afora é do gênero Culex, se eu não me engano. Vou deixar na tela aí também. Mas o Dengue Tech só vai agir em cima das larvas do Aedes e, vez ou outra, ou melhor, numa atuação pouco menos eficiente nas larvas de borrachudos também. Então você que tem lagos, você que tem muita planta, tem áreas que costumam alagar com chuvas ou com rega, esse cara aqui pode ajudar bastante e é assim que eu tenho tratado a questão de Aedes aegypti aqui na minha área, para mosquitos e para larvas. Incenso com esbiotrina e pastilhas de Dengue Tech, uma pastilha a cada 50 litros de água para proteção durante 60 dias. Ambos os produtos você consegue adquirir facilmente no Mercado Livre. Vou deixar os links na descrição do episódio e se você se interessar, dá uma espiada. Ambos são naturais. Isso que é o mais importante. Questões de pets, crianças, obviamente precisa ver só se não existe uma reação alérgica à composição aqui. Antes de mostrar os recebidos do Chavin Herbalists, logo na sequência aqui, a gente vai ver uma reação muito eficiente, muito eficiente da pastinha Kali e um toquinho do Anthurium lucens. Anthurium lucens, vou deixar a fotinho ao lado aí dessa espécie, bastante rara em cultivo no Brasil. Aproximados 30 dias atrás, chegou aqui só esse toquinho. Esse toquinho, inclusive, entrou aqui nesta lateral em processo de podridão. Eu fui retirando à medida que foi apodrecendo, tá? É um toco bastante diminuto. E exatamente nesta parte aqui, onde a gente vê essa lâmina foliar desenvolvida aproximados 30 dias, eu apliquei a famigerada pastinha Kali, tá? Lembrando que a pasta Kali, orgânico natural também, é um produto aqui que tem citocianina, muito testado aí em derivados de suculentas, cactos, equivérias. Eu mostrei a vocês aí outros casos já, né? Casos iniciais. Mas neste caso aqui, nessa situação, o resultado tem sido o mais eficiente, o mais visível. Então a gente tem aqui um toco que veio totalmente sem raiz, desprovido totalmente de raiz. Essa outra gema aqui eu nem tinha notado. Ela mesmo resolveu liberar nesse canto. Eu tinha notado uma microgema no ponto onde houve desenvolvimento aqui, onde eu apliquei a pasta Kali. Em torno de 30 dias é isso, ó. Sem raiz, apenas um toquinho. A gente observa este desenvolvimento, com uma lâmina foliar, uma segunda nascendo. À medida que o efeito da citocianina for passando, porque a planta já percebeu que tem estruturação aqui, da própria geminha aqui, a gente vai ter o desenvolvimento de raízes. Mais provavelmente venha antes da gema do que do caule anterior aqui, tá? Do pequeno caule. Neste caso, então, só de aplicação da pasta Kali num toco, o resultado foi expressivo, extremamente visível aqui. 30 dias, tá? Bom dizer que esse carinha tá numa caixa de umidade na área externa, tomando luz natural, tá? É esse o microclima que eu tenho deixado. Chavin Herbalists, Arthur Dempsey. O amigo enviou para mim. Vocês reconhecem essa estrutura aqui? Sementeirinha moderna, né?
com sistema de LED Grow Light integrado. Antes de falar do que a gente tem de progresso aqui nos 15 dias, estão aqui, ó. Ele enviou para mim sementes de 4 variedades aqui. Uma que eu queria muitíssimo, a gente tem aqui sementinhas, plântulas já, do Anthurium modeanum. Eu ainda não replantei, por questões de saúde, basicamente. Supostamente a gente vai ter aqui 10, 20, 30, 40 sementes, equivalente a 40 células numa caixinha dessa, numa sementeirinha dessa. Então vou pegar a segunda lá, a outra, para preencher com esses 40 indivíduos, 10 de cada variedade. O Arthur enviou então o Anthurium modeanum, sementinhas, são as que estão mais bem desenvolvidas aqui. Ele mandou nesses potinhos assim com esfagno. Chegou aqui também um híbrido muito interessante. Eu vou deixando as fotos aí enquanto eu vou falando. Do Anthurium queremanguineum, que seria um híbrido possivelmente natural, não sei. Do Anthurium queremalense com Sanguineum espécie real oficial. Aqui tem inflorescência cuja espata é rubra, sangue vermelhão, muito diferente, muito bonito. Temos aqui o Anthurium SP, que eles têm chamado de Anthurium cigar, lembra muitíssimo um Balauanum, um Cupulispatum, tá? Anthurium cigar. Supostamente 10 de cada, eu ainda preciso analisar. A situação foi muito oportuna, ele fez uma pequena divulgação da disponibilidade dessas sementinhas, bem nesse contexto, bem nessa situação, nesse momento que eu tenho enfatizado tanto a questão de sementes, híbridos, né? Então assim, rolou uma conexão, uma sinergia, uma sincronicidade bem legal. E aí de quebra, ó, ele me mandou aqui, o Arthur Dempsey, ele tem a técnica, ele tem o conhecimento e o laboratório de cultura in vitro. Para quem não sabe, isso aqui são clones desenvolvidos laboratorialmente, tá? Eles deram uma sambadinha aí na viagem, mas nesses 15 dias eu mantive na estrutura aqui para produção do episódio. Um deles eu vou manter. Aqui a gente tem o Philodendron Golden Crocodile, que é basicamente um cultivar do Ring of Fire, que por sua vez veio do Jungle Bug, tá? Esse eu vou manter. E esse segundo aqui, que é o White Knight, Philodendron White Knight, eu vou replantar. É o que sambou mais aqui, mas o que eu mantive. O toque e o contato com esse gel laboratorial pode ser direto, tá? Ele falou, coloca uma luvinha e tal, para ficar mais elegante. Mas eu falei, bom, se pode ter contato direto, vamos fazer, né? Porque futuramente, ocasionalmente, outras pessoas, outros colecionadores podem adquirir do Arthur, né? Então, agora a gente lava aqui, Philodendron White Knight. Conseguimos notar já neste pequeno clone as variegações. Muito provavelmente tem mais de um indivíduo aqui. O que a gente faz agora é lavar. Aí depois da lavagem, em água corrente, eu coloquei aqui debaixo de uma torneira, a gente vai basicamente aplicar aqui no esfagno, tá? No caso aqui no esfagno, úmido. Essa sementeira aqui está compartilhada com outros carinhas aqui que a gente já vai falar. E eu deixei aqui no cantinho separado o clone do Philodendron White Knight, que é um híbrido com variegação e que lembra o White Princess. Esses então foram os recebidos do Arthur Dempsey Chavin Herbalistes.
Anthurium mudianum, que em breve eu vou replantar na outra sementeira. Anthurium cremanguineum, um híbrido aí do cremalense com sanguineum puro, real oficial. Anthurium cigar e Anthurium vandernip. Todas as sementinhas, ou boa parte delas, estão aqui se desenvolvendo na mesma estrutura de envio, tá? Eu estou deixando esses potinhos aqui dentro, já borrifados aí com Monstera Lab, inclusive, e esses potinhos aproveitam da infraestrutura e da condição climática aqui da sementeirinha moderna. Acabei de depositar aqui o White Knight, vou abusar e até aplicar um pouquinho de Monstera Lab já nele. E vamos dar sequência agora para ver o que em 15 dias a gente teve de desenvolvimento. Se não me falha a memória, uma das últimas ações aí que eu compartilhei com vocês foi exatamente a colocação das sementes desses carinhas aqui, ó. Tá? Basicamente deu poucas unidades, poucos indivíduos de 2 caras Tropicalia, 2 exclusividades Tropicalia Garden, tá? Todos os indivíduos desenvolveram. E isso é o que a gente enxerga aqui, ó, em 15 dias. São 11 indivíduos e olha como a primeira folhinha aqui cresceu bastante já. Eu tinha comentado à época, inclusive, que as sementes eram as maiores que eu tinha visto até o momento aqui no meu cultivo, tá certo? Na sequência, durante os 15 dias aí, eu tive uma frutificação, então eu meio febril, meio molenga, trouxe aqui alguns carinhas, não apliquei Ignition Baby, então eu tive aqui 2 perdas possíveis já, tá? Os fungos atacaram e avançaram e os demais carinhas estão lentamente se desenvolvendo. Essas são as primeiras observações em 15 dias e como que nesse exato período a gente teve um progresso bastante interessante nos 11 indivíduos Tropicalia tropicalia. Vou levar a sementeira moderna aqui lá para o espaço, reaplicar as grow lights integradas. Esse produto aqui então é nota 1000, tá? As luzes estão muito eficientes aqui. A gente tem visto o rápido desenvolvimento. O clima atual de final de verão também ajuda muito, obviamente. E aqui nessa segunda caixinha, nessa segunda sementeira moderna que está vazia ainda, eu vou colocar em breve os indivíduos vindos aí do Arthur Dempsey, Chavin Herbalists, tá? Nesse período de recuperação, 15 dias, eu não consegui vir com a frequência e cuidar com a frequência, seja outdoor, seja indoor, tá? Então eu fiquei um pouco ausente aí, perdi algumas inflorescências em suas fases desejáveis e tal, tá? Mas normal, não tinha condições físicas. A dengue dá uma fraqueza física muito grande, não é só questão da febre, e exige aí uma hidratação compulsória, isso é o ideal, então tomava mais ou menos 5 litros de água por dia, tá? Para realmente não desidratar. E aí as plantinhas elas ficaram meio que largadas, entre aspas, minha frequência caiu bastante, seja de rotina de adubação, rega, os sistemas de umidificação, o Gabriel me ajudou aí por um período para ficar enchendo, né? E nesse contexto, então, muita coisa aconteceu. Elas não pararam, basicamente porque tem um acúmulo de cultivo, cuidados e os sistemas automatizados aqui que ligam e desligam sem precisar de mim, sem depender de mim. O que a gente vai notar aqui é que muitas frutificações estão em fases mais avançadas já, tá? Muitas delas avançou bastante, então aí
eu vou ter frutos de híbridos idealizados ainda nesse final de verão, mesmo porque talvez o começo do outono não vai ser nada muito diferente do que a gente tem agora, tá? Talvez só pare as chuvas. Esse é um primeiro aspecto interessante. Lâminas foliares não param mesmo. O Papi Tropicalia está vindo com uma outra aqui, muito bonita, muito interessante. Falamos aí em episódios finais sobre as características de inflorescência do Anthurium papililaminum tropicalia. Tem sido um verão com muito pouca chuva. Quando a gente pensa em verão paulistano, tá? Bem estranho isso. E a parte interessante nesses 15 dias da minha ausência, eu me ausentei bastante aí perante elas, é que elas vão seguindo o jogo aí com uma boa independência, tá? Eu acho que isso é uma parte muito relevante aí quando o assunto é coleção de plantas e tal. Vocês notam que eu tenho um volume relativamente acentuado. É grande a quantidade de plantas que eu tenho, indoor, outdoor, em estruturas climáticas diferentes. E o fato de eu ter ficado 15 dias aí praticamente distante delas, ausente delas, pouco representou para elas. Óbvio que se fosse inverno, talvez elas sentissem mais a minha ausência, né? Principalmente na questão de umidade. Mas mesmo em se tratando aí, vamos dizer, de espécies raras ou de mais difícil cultivo, né? Elas acabaram seguindo muito bem sem a minha frequência. Foi a técnica do esquecimento na veia, um pouco mais forçada, né? E a gente vê então que a técnica em si não nos deixa na mão. A basal aqui do Anthurium magnificum X papililaminum e jardim, seleção deltoide, liberou dezenas, pelo menos aí umas 7, umas 7 gemas foliares, tá? Inclusive eu devo selecionar um indivíduo aqui que estiver melhor enraizado para liberar para os membros. E eu não imaginava que o corte que eu fiz da muda, cuja apical foi lá para os meninos da Platicetaria Santa Fé, não imaginava que a basal vai explodir desse jeito, com tantas geminhas. Muito legal aí. Uma planta, uma seleção muito interessante e que notadamente se mantém, tá? As qualidades estéticas com aspectos deltoides se mantêm aqui nesses clones. Então é isso, meus queridos colecionadores. Notável aí como a vida segue bastante o jogo, uma boa independência da nossa influência, né? Claro que em alguns momentos a gente precisa dar uma forcinha aqui e ali, mas as plantas aí, elas vão seguindo o seu jogo com muita independência. E esse é um dos baratos visíveis aí nesses 15 dias que eu estive ausente para elas. Quero retomar o ritmo aí conhecido. Vamos ver se eu sigo agora, engato e sigo. É uma doença bem chatinha, pelo menos comigo cumpri aí todos os ritos na faixa dos seus 15 dias para me recuperar. Impressionante como o Anthurium altaverapazense atrai insetos, ó. Seguimos e continuamos em breve aí.